Antes de começarmos com este seminário, eu realmente gostaria de agradecer e de ficar extremamente feliz de ver esta presença massiva dos nossos alunos, porque habitualmente neste tipo de eventos, que são para alunos, acabam por não participar ou por saber mais tarde o que aconteceram, e realmente esta adesão é extremamente significativa. Portanto, a todos muito obrigado e espero que realmente seja benéfica esta vossa presença aqui. Em termos institucionais, eu gostaria de realmente agradecer também às Universidades de Lisboa, de Évora, Instituto Técnico de Setúbal, Universidade do Algarve, o representante da agência ProAl, representantes das empresas, parceiras, os meus coletores, os meus colegas, professores, os alunos. Em nome do Presidente do Instituto Técnico de Beja, gostaria de dar as boas-vindas a este seminário Erasmus ao Sul. Este seminário faz parte de um ciclo de 5 seminários que estão designados pela agência por estágios Erasmus e que têm indicações da própria agência para que sejam desenvolvidas 5 temáticas que consideraram pertinentes de serem desenvolvidas. Essas temáticas, de alguma forma, são diferentes, mas são complementares e que visa promover as competências aos participantes que os levam a participar nos estágios Erasmus de uma forma mais empenhada e com melhores indicadores de qualidade. Hoje em Beja fechamos este ciclo de seminários abordando o tema de cultura empresarial, que será moderado pelo Dr. Fernando Teixeira, e o tema cidadania europeia, moderado pelo Dr. Rui Isidoro. O tema da empregabilidade foi dinamizado pela Universidade de Lisboa e os temas relacionados com a criatividade foram abordados pela Universidade do Algarve. Este seminário é uma das vertentes mais visíveis deste consórcio Erasmus ao Sul, e este seminário também serve para que vocês percebam e compreendam a importância deste consórcio. Trata-se realmente de um projeto ambicioso e muito pertinente que procura juntar as sinergias de várias instituições do ensino superior que se situam a sul de Portugal, nomeadamente a Universidade de Lisboa, a Universidade de Évora, a Universidade de Faro, o Politécnico de Setúbal e o Politécnico de Beja, de forma a proporcionar estágios profissionais aos seus estudantes no estrangeiro e também proporcionar estágios a estudantes estrangeiros em empresas portuguesas. Este consórcio tem igualmente como grande missão fortalecer a ligação entre as instituições do ensino superior e as empresas ou organizações. Trata-se de uma ótima oportunidade formativa para alunos destas instituições poderem consolidar as suas aprendizagens numa empresa, num contacto direto com o mercado laboral, conhecendo as suas exigências, necessidades e reforçando desde já, desde o seu percurso académico, o seu currículo. Ao IPBEJA foram atribuídas este ano 40 bolsas para que possam ser dinamizadas pelos nossos alunos. Uma parte muito significativa neste momento já está preenchida, no entanto existem algumas bolsas ainda que podem ser utilizadas pelos nossos alunos. Todos os interessados podem recorrer ao Gabinete de Mobilidade, que tem informações mais pertinentes sobre esta questão. Eu acho que é uma ótima oportunidade para todos, não é? Penso que é uma ótima oportunidade de sair da zona de conforto, conhecer as novas realidades e abraçar novos desafios. Para mim, pessoalmente, e para o Instituto Técnico de Beja, este consórcio também traz novos desafios, pois implica trabalhar com instituições com dinâmicas, contextos e procedimentos completamente diferentes. Este processo tem vindo a ser solucionado a cada reunião, devido ao forte empenho das direções, do qual nós agradecemos muito, mas também muito em particular pelo empenho e profissionalismo dos técnicos dos gabinetes de mobilidade. Realmente são eles que resolvem os problemas, são eles que realmente têm levado este consórcio a bom porto. Esperamos que com este consórcio, com este seminário e com todas as mais-valias aqui resultantes, possa reafirmar a importância de desenvolver profissionais competentes, que esperamos que sejam alunos formados aqui nesta instituição e capazes de trabalhar em equipa. Trabalhar em equipa é um termo que é muito lato e que também tem sido muito desenvolvido pelos temas relacionados com o desporto. E como dizia Suzanne Campbell, o trabalho em equipa é um malabarismo constante entre o interesse próprio e o interesse do grupo. Uma geração como a vossa, profundamente educada para ser individualistas
e procurarem o sucesso, trabalhar em equipa, é uma grande dificuldade. Phil Jackson, que era conhecido pelo nome de Mestre Zen, que era um treinador dos Lakers e dos Chicago Bulls durante muito tempo, dizia que era um gênio porque conseguia conduzir pessoas com personalidades tão diferentes para objetivos tão comuns como era a vitória e a obtenção de títulos. Dizia o que une uma equipa é quando um cobre as fraquezas do outro. Aceitar a fraqueza do outro é algo que nos custa tanto. E num dia também em que realmente os resultados esportivos de treinadores portugueses são muito evidentes, Mourinho dizia que ninguém está acima do todo. Portanto, quando alguém que tenta ter evidência é alguém que está fora de unidade de equipa. Assim, resta-me desejar que desfrutam deste seminário. Boa tarde, o meu nome é Fernando Teixeira, vou ser o moderador desta sessão. Nesta sessão envolve a participação de 5 oradores que estão aqui ao meu lado. Vamos tentar fazer as apresentações entre 10 a 15 minutos, depois o conjunto de questões após as apresentações. Passaria desde já a palavra à doutora Elsa Barbosa. Muito boa tarde. Portanto, coube-me a mim falar sobre cultura empresarial. Alguns de vocês conhecem-me, sou docente aqui no Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Tenho o grato prazer de ver aqui os meus alunos presentes, que se não estivesse aqui neste momento estávamos ali numa sala na Estiga a falar sobre ética empresarial. Não sendo assim, portanto, vamos falar aqui um pouquinho sobre cultura empresarial. Portanto, o que é que eu vos trago aqui? Primeiro uma introdução ao conceito, porque é que se fala de cultura empresarial. Portanto, as primeiras referências cá sobre cultura organizacional datam de, sensivelmente, dos anos 80, década de 80. E porquê o interesse pela cultura organizacional? Porque se tem percebido que a criação de modelos teóricos explicativos da influência da cultura organizacional sobre algumas variáveis organizacionais, como o empenho, por exemplo, a crença de que a cultura organizacional constitui um fator de diferenciação das empresas bem-sucedidas das menos bem-sucedidas. Basta pensarem, por exemplo, aqui num conjunto de, marcas, brands que são conhecidas no mercado. Estou a pensar, por exemplo, Pepsi e Coca-Cola. Pode ser um exemplo. O impacto que a cultura empresarial tem nos processos de fusões e aquisições. Aqui basta, por exemplo, pensar no setor da banca e pensar quando um grupo adquire o outro, como é que a cultura empresarial de cada uma das instituições colide ou se equilibra entre elas, e a percepção de existência de fatores não económicos que motivam e mobilizam fortemente os trabalhadores, nomeadamente a satisfação, o empenho, a dedicação, a proatividade, a antecipação, a resolução de problemas, uma tomada de decisão de encontro aos objetivos da empresa, etc. Apresento-vos aqui alguns. Portanto, eu não vou parar independentemente do ruído que esteja. Eu sei que auditivamente pode ser menos simpático, mas não podemos estar a parar as nossas apresentações por uma questão de timing, como compreenderão. Portanto, apresento-vos aqui alguns estudos sobre esta temática, sobre a cultura empresarial e a relação com algumas variáveis empresariais, nomeadamente cultura e eficácia organizacional, cultura e práticas de gestão de recursos humanos, cultura e informação obtida através de abordagens quantitativas e qualitativas, cultura e estratégia a adotar num processo de mudança, cultura, qualidade, vida e satisfação individual ou satisfação no trabalho, cultura, clima e gestão de recursos humanos e cultura, satisfação e respostas comportamentais para um trabalho que eu desenvolvi há algum tempo. Porquê a cultura organizacional como um fator estratégico e diferenciador? Isto porque a cultura deve ser percepcionada como sendo valiosa, como sendo rara e como sendo inimitável. Ou seja, deve permitir às empresas fazer coisas que lhes levem a acrescentar um valor financeiro à empresa capaz de gerar um desempenho com consequências económicas e positivas. Obviamente que este conceito de cultura valiosa é sempre um trabalho que se faz em termos de recursos humanos para ter impacto depois nas demonstrações de resultados. A cultura deve ser rara, ou seja,
deve ter atributos e características que não são comuns com a cultura de outras empresas, e volto aqui a dar-vos o exemplo, por exemplo, da Coca-Cola e da Pepsi. O que é que diferencia a Coca-Cola, o que é que diferencia a Pepsi? E a cultura deve ser inimitável, ou seja, deve ser única, deve ter uma identidade própria. Apresento-vos agora um conceito de cultura organizacional de Scheiner. Eu vou ler-vos. A cultura empresarial é um modelo de pressupostos básicos que determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa, integração interna, e uma vez que os pressupostos tenham funcionado suficientemente bem para serem considerados válidos, são ensinados aos demais membros como uma maneira correta para se perceber, se pensar, sentir e agir, acrescento eu, em relação àqueles problemas. Ou seja, são formas de estar, formas de agir, atitudes, comportamentos que nós adotamos, que percebemos que funcionam bem e passamos a utilizá-los. Sim, de forma sintética será este o conceito. Aqui apresento neste esquema, apresento-vos os níveis em que a cultura se manifesta. A cultura pode se manifestar em 3 níveis: a nível dos artefactos, a nível dos valores e a nível dos pressupostos. O que é que são os artefactos de criações? Portanto, é aquilo que nós observamos. Quando chegamos, por exemplo, entramos aqui na Escola Superior de Educação, como é que nós sentimos a cultura? A disposição física, o atendimento, a apresentação física, inclusivamente. Se chegarmos à estilo, o que é que nós observamos? E podemos dizer que dentro das escolas podemos identificar artefactos diferentes, portanto é aquilo que é de fácil observação ao olho nu, contudo nem sempre identificador efetivamente da cultura. Depois temos os valores. O que é que são os valores? É aquilo que orienta o nosso comportamento, são normas que regulam, conduzem o comportamento. E depois temos os pressupostos básicos. O que são pressupostos básicos? É aquilo que nós já não questionamos, é aquilo que nós acreditamos, enfim, podemos dizer que são os nossos princípios, são as nossas linhas orientadoras.